Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estou aqui sozinho aqui na bancada, Pedro não está comigo, né? Então deixa o comentário aí, um alô, né, para o nosso amigo Pedro Veras. Mas estou aqui com o nosso amigo Matheus Aguiar no comando aqui do nosso podcast, do nosso estúdio. Vai ser bom episódio. Hoje vai ser maravilhoso, sem o Pedro, né? Eu entendi a indireta, viu? Para uns não. Mas sim, não. Meus amigos, estamos aqui hoje com o nosso convidado, Urico Barini. Seja bem-vindo, Urico. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade, por ter aceito o convite. Né? Uma honra recebê-lo aqui conosco. Também é uma honra ser convidado. Que maravilha. Gente, vamos conversar. O Urico tem um cabedal enorme de conhecimento e de experiência, né? Bem vividos aí na gestão, né? Grandes empresas, e vai trazer esse olhar de gestão, especialmente sob o ponto de vista do RH, dos recursos humanos, e aí com a pincelada, o pano de fundo aí dos princípios cristãos católicos, como sempre aqui a nossa proposta do Atos Podcast, tá bom? Falamos em nome dos nossos patrocinadores /apoiadores, Bezerra Oliveira. Bezerra Oliveira, tudo em motopeças, autopeças e também manutenção industrial, presente em vários estados do Nordeste, uma empresa genuinamente cearense, há mais de 60 anos, levando qualidade e serviço de excelência para você. Então, acesse aqui no QR Code, a Bezerra Oliveira, e você obtém tudo que essa empresa gigante no nome, gigante no tamanho, gigante na qualidade, tá bom? Tem para oferecer a você, ok? Normatel Home Center, outra gigante aqui do nosso podcast, que apoia também esse apostolado. Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. Aqui no QR Code você vai ser dirigido para o Instagram e lá você confere endereços das lojas com amplo estacionamento e todos os produtos de qualidade para você construir ou reformar, tá bom? Você ainda pode fazer cotação e pedidos pelo WhatsApp aí no link que está na bio da Normatel Home Center. Divina Comida, aquele cardápio maravilhoso com gostinho de comida caseira divina, né? Self-service variadíssimo, à la carte idem, e você pode fazer o seu almoço de negócios ou com os amigos e ainda pequenos eventos no salão climatizado, tá bom? À noite rola aquele rodízio de massas e pizzas que só o Matheus Jackson é capaz de definir. Uau, já tá babando ali. Gente, é bom demais, viu? Então segue aí o Divina Comida e também faz o seu pedido delivery, tá bom? Aqui por esse QR Code, e você vai ser muito bem atendido, ok? Divina Comida. E também Casa Católica Artigos Religiosos, Casa Católica oferecendo a você produtos de qualidade e também um vasto catálogo aí de artigos religiosos. Você pode conferir aqui por este QR Code, você confere o catálogo de produtos e também você pode ir, se quiser, lá na loja física que fica aqui no centro de Fortaleza, lá na rua Major Facundo, tá bom? Também pode pedir, fazer os seus pedidos aqui por este link, ok? Casa Católica do nosso amigo Pedro Jorge. Forte abraço, meu irmão. Tamo junto sempre. É isso, né, Matheus Jackson? É isso aí. Gente, obrigado. Você pode ser também um grande colaborador do Atos Podcast, curtindo, deixando o seu like aí, aperta, vai lá. Rapidinho, antes da gente começar o bate-papo aqui, deixa o like já por sua conta, porque vai ser bom demais, eu garanto a você, esse bate-papo. E também se inscreve no canal se não é inscrito ainda, né? Não paga nada, é só apertar o botão aí, você ajuda demais o Atos Podcast a crescer. Combinado assim? Então vamos lá para o nosso bate-papo? Vamos lá. Urico, grande prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Você que está aqui em passagem por Fortaleza, fez uma participação lá na reunião da DCE, não é isso? A DCE Fortaleza, que está engateando agora, né? Tá nascendo parida, né? Digamos assim. E você já com experiência que traz lá da DCE São Paulo, né, gente? Para quem não sabe, mais uma vez a gente vem gravando aqui vários episódios com a diretoria e também com convidados da DCE, mas para quem não sabe ainda, a DCE é a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, né? Uma organização que procura aí, arregimentar, né, o empresariado cristão, que procura se unir para levar boas práticas do empreendedorismo cristão ao mundo corporativo. Não é isso? Perfeito. Definir bem?
A vocação da DCE é criar essa ponte entre o empresariamento e o cristianismo, né? Sim. Eurico, vem um pouquinho mais para perto, por gentileza. Ok. Não está ao vivo, não. Está gravando? Está gravando, está gravando. Não dá para corrigir defeito, né? Tá bom assim? Tá jóia, tá jóia. Então, criar essa ponte, né? Isso você dizendo. Criar essa ponte entre a prática cristã e o empresariamento, né? A gente percebeu, lá nos anos 30, né, o crescimento de ideologias contrárias ao empreendedorismo, contrárias à livre iniciativa, né? Isso na Europa. E foi criada a Uniapac a partir de cristãos católicos que tentavam combater, né, ou então criar uma barreira a essa onda, né, marxista, onda socialista que invadiu a Europa. E de lá para cá tem crescido bastante a ação da Uniapac, né? A Uniapac criou a DCE no Brasil há 60 anos já. Pronto, só para deixar claro para quem está assistindo a gente, Uniapac é o nome fora do Brasil, não é isso? Uniapac, União... Eu tenho que depois pegar Tranquilo. Mas é fácil de... Mas aí surgiu com esse nome, Uniapac, fora do Brasil. Né? Fora do Brasil. Aqui é a DCE, que era uma subdivisão e acabou criando uma... Existe a DCE no México com outro nome, existe no Chile, existe em Uruguai, existe na América Latina, praticamente todos os países têm a DCE. E a Uniapac é a federação, né? Certo. Que engloba todo mundo. Que engloba todo mundo, exatamente. E o nosso ideário é instrumentalizar o empresário cristão para que ele leve essas práticas para dentro da sua organização, né? Certo. Essa é a nossa grande... Atuamos em formação, atuamos em diálogos, em apoios e trocas de experiência e expansão do evangelho também. A gente faz isso entre os empresários. A gente não faz papel da igreja, porque nós não somos... Claro, sem dúvida. Cada um no seu... Mas nós criamos esse diálogo, que muitas vezes o empresário ele se sente isolado, né? O empresário consciente, porque as práticas de gestão nem sempre são práticas humanistas, né? E às vezes são práticas racionalistas. Sim. E isso compete muito com o que parece justo, o que parece adequado, o que parece razoável fazer, né? Vamos a partir daí, e aí eu queria já colocar a seguinte questão. Empreendedorismo não tem nenhum ponto de relação com o cristianismo? Ou existe ainda muito uma dificuldade das pessoas entenderem que as duas coisas podem andar juntas e que devem até? Algumas teses que Cristo era um empreendedor, né? Mas, herdou do pai, né? O ofício que era empresário. Mas o que ocorre, isso é uma interpretação, não é minha, né? Ao longo do tempo, né, a Igreja Católica, principalmente, ela foi se envolvendo com práticas políticas, né? E a teoria da libertação, uma série de... especialmente aqui na América Latina. Né? América Latina, então tem uma grande parte do clero, né, que ainda professa essa crença, né? E isso compete com a livre iniciativa, compete com a autonomia, compete com a decisão, o livre-arbítrio, né? Tudo isso acaba gerando... E o empresário, por ser um trabalhador também, como o outro trabalhador, só que o trabalho dele qual é? Organizar as forças da sociedade para produzir um bem e servir melhor a sociedade. Sim. O empresário existe para isso, né? Ele oferece à sociedade um serviço novo, um serviço conhecido, mas que tem agregação de valor à sociedade. E para isso ele coloca todo o patrimônio dele em risco, né? O empresário ele tem convicção e tem a visão de que ele pode fazer mais e melhor com o tempo que ele tem, porque o tempo é finito, né? Para todos nós temos aquele tempo. Se você se dedica a um emprego, você vai ter aquele seu tempo naquele emprego. Se você se dedica a montar um negócio, você vai ter que, naquele tempo, montar o seu negócio. E é muito mais difícil, né? Muito mais complicado, mais complexo, melhor dizendo, você insetar um negócio, né? Do que arrumar um emprego. Sem dúvida. Tá certo? Não tem comparação. Sem dúvida. E, por outro lado, o benefício do empresário, se der tudo certo, é melhor que do empregado. Sem dúvida. Por quê? Porque é diretamente proporcional. O risco envolvido em montar um negócio
é muito maior do que o risco envolvido no emprego, né? Tanto é que eu conheci histórias de empresários que perderam tudo, inclusive os móveis da casa, certo? O negócio não deu certo. E recomeçaram, tentaram de novo, né? Eu conheci um empresário, posso falar a empresa, Todeschini. Todeschini fabrica, conhecido no Brasil todo. Móveis, né? Ele era serralheiro. É gaúcho, é? Eles são lá do sul. Sim. Ele era serralheiro e fornecia material, peças, para a sanfona Todeschini, que é uma sanfona. Ah, veio daí o nome? Veio daí, é o mesmo nome, a mesma empresa. Legal. E ele fornecia aquelas peças que ficam no acordeão, né? Certo. E aí, de repente a empresa estava sem sucessor e aí os fundadores venderam para ele a empresa, a Todeschini. No dia seguinte que ele comprou, teve um incêndio na fábrica, ele perdeu tudo. Tudo. No dia seguinte, a aquisição. Ele me contou essa história. Minha nossa Perdeu senhora. tudo, queimou tudo. Aí você se colocar no lugar da pessoa dessa. Né? E ele tinha colocado todo o patrimônio dele para comprar a empresa e tudo que tinha de material. E todos os sonhos, os projetos, o cara. O que ele fez? Aí ele conseguiu, da prefeitura local da cidade que ele opera lá, que é no interior do Rio Grande do Sul, conseguiu lá uma instalação provisória e se perguntou o que é mais difícil de fazer usando o material que eu conheço, que eu tenho e tal. Móveis de cozinha. Então começou a fazer armário de cozinha, né? E hoje é Todeschini que fatura aí quase 2 bilhões por ano. Sabe? Impressionante, né? E saiu do zero, literalmente do zero. Então, se você olhar o trabalho como o elemento santificador do ser humano, né, que é uma coisa que a gente encontra na Escritura, encontra muito propagada por São José Maria Escrivá, o santo do cotidiano, claro, perfeito. O trabalho nos santifica, certo? E nos santifica, sem dúvida. Então, o trabalho empreendedor santifica muito mais, porque ele, além de gerar um benefício social, gera um benefício econômico, social, ele melhora as condições de vida daquele entorno, né? E as noites de sono em claro, as intempéries. Isso ninguém conta, mas pandemia. Então, aí o que a gente olha é que parece que o capitalismo é exploratório, né? É uma coisa que tira das pessoas aquele mais. Pode vir a ser, né? Pode vir a ser, e tem histórias que a mais-valia, né? Que é coisa do marxismo e tal. Sim. E tudo isso acaba gerando uma certa contraposição ao movimento, né? E, por outro lado, você tem o quê? Você tem aquela pressão política, né, do Estado benfeitor, do welfare state, né, que faz tudo. Na Europa é o exemplo mais marcante de tudo isso, o norte europeu, principalmente, né? Suécia, Noruega. Isso. Muito marcante isso aí. Muito marcante. Então, você tem por que eu vou me arriscar se o Estado pode fazer tudo, né? E quem está fazendo quem está operando, está tendo muito benefício e, por certo, está sendo injusto, né? Está sendo injusto. Não é justo a distribuição de riqueza gerada pelo valor de quem está produzindo o valor. Isso é uma premissa discutível, né? Então, e é usada politicamente. E é muito fácil você embarcar em teses assistencialistas, né, olhando a realidade, né? Certo? Então, quando você olha a realidade, fala, puxa vida, muita gente não tem chance, muita gente não tem oportunidade, muita gente não tem... Mas aquele que nasceu lá, que conseguiu, como é que você explica isso? Isso é uma exceção, certo? Então... Você procura atribuir algum fato extraordinário. Então, aí vem a visão política de que se eu der para aquele pessoal que não tem nada, eu tenho o poder de transferir renda de um lado para o outro, que é uma visão política, né? Sim. Eu não estou gerando renda, estou transferindo renda de um lado para o outro, né? Eu vou ter continuidade aqui, porque isso mostra que eu sou uma pessoa que merece estar aqui, né? Eles vão votar em mim, a democracia, tudo isso acaba gerando, então, uma distorção em relação ao benefício do empresariamento, né? Sim. O empresário é visto como um predador. E não é assim, né? Eu conheço muitos empresários que têm uma visão muito, muito humanista, muito social, e que se preocupam com o bem-estar, o bem comum, né? Que é a grande... Então, essa é a origem dessa distinção. E acontece que o empresário, ele também sofre essa própria, vamos dizer, essa circunstância o atinge, né? Quando ele tem aquele lucro fora do comum, né? Talvez ele se isole um pouco, né? E fala, puxa vida, sabe que eu mereço tudo isso, né? E se ele for um cristão, ele vai encontrar, né, algum conforto, né? Na nossa doutrina.
E se ele não for um cristão, ele provavelmente vai ser um materialista, né? Então, Ou então fazer só pela filantropia, né? De mostrar para o mercado que a empresa dele tem a responsabilidade social. Exatamente, né? que a lei até exige. Né? Mas a questão não é essa, a questão é que é tão dísparo o benefício do negócio, né, em relação ao do emprego, que é quase irreconciliável. Se não tiver uma política para fazer isso conciliar, né? Os países nórdicos conseguiram, o imposto de renda lá é altíssimo, certo? Chega a 80% da renda. Então, isso é distribuído de maneira... Mas são países com maturidade social muito maior do que a nossa. Né? Outra cultura, né? Outra cultura, uma outra... Exemplos do primeiro-ministro andando de bicicleta para o trabalho. Tá pega certo? Metrô. Pega o metrô, né? A primeira-ministra morando num país de 2 quartos. Então, são valores sociais muito diferentes. Né? Bem diferentes mesmo. Esse é o nosso desafio. Sem dúvida alguma. Urico, você vem de uma formação da psicologia, depois você migrou para administração, mestrado, doutorado, mas com foco bem ali no... Eu sempre trabalhei em organizações, sempre. Eu me formei, me formei e escolhi trabalhar em empresas, né? Porque você pode escolher educação, clínica ou empresa. Tá. A educação é lidar com meninos, crianças e tal. Não é a minha vocação, nunca foi, né? Não tenho muita paciência para isso. Clínica, eu acho que o tempo aplicado na sanidade mental, de 1 por 1, tá certo? Eu vou te contar, não vejo razão de fazer isso, né? 1 por 1, se eu contar, quando é que vou mudar a sociedade em quanto tempo, né? Se eu contar, tem aí 40 anos, tal, papapá, vai chegar lá, 3 mil pessoas. Então, agora a organização não, ela mobiliza milhares de pessoas, né? Fornecedores, então tem uma rede enorme que é atingida pela prática da empresa. Né? Então, eu falei, esse é o caminho que eu quero trabalhar em empresa porque eu vou impactar muito mais gente em muito menos tempo. Sim. Agora, eu ia perguntar, por conta da sua formação em psicologia lá na base, foi isso que te levou a focar mais nos recursos humanos, nessa área? Na empresa, o psicólogo só tem um espaço, cuidar de RH, certo? Acaba sendo isso, né? É como se fosse um médico fazendo clínica dentro da empresa, certo? Ele vê a parte social, vê a parte da motivação, vê a parte das relações humanas e tal. Mas eu não fiquei só nisso, né? Para poder entender a organização, eu precisei estudar finanças. Né? Porque uma empresa, né, ela é um ente econômico e ela tem um fluxo econômico. Se você não fala essa linguagem, você não consegue se comunicar. Então, eu estudei balanço, eu estudei contabilidade, eu estudei planejamento financeiro, eu estudei tudo que tem a ver com finanças, né? Para poder ter o diálogo com os decisores. Né? Às vezes você consegue motivar uma pessoa por mostrar para ela que o resultado daquela ação vai ser menor se ela fizer assim do que se ela fizer desse jeito. É porque o empresário, na sua grande maioria, enxerga muito número, né? E tem que chegar, tem que chegar, porque ele põe um capital, né? Para poder ter colocado financiando o governo, certo? Né? Qual é a opção do Brasil? Você financia o governo ou coloca no negócio. Então, e esse capital ele precisa retornar, porque ele perder valor, né, na aplicação do dinheiro, né, esse é o risco do negócio. O risco do negócio, Então, não tem sentido você gerar valor e colocar tudo a perder porque você não avaliou bem o cenário. Sim. Isso mostra incompetência. Né? O caminho para tocar o coração do presidente de uma grande organização é você chegar mostrando os números e depois desviar para tocar o coração dele. Tem estágios. Né? As empresas elas passam por estágio. O primeiro estágio tem um grande psicólogo americano, David Ulrich, que ele mostra que as organizações têm 4 estágios. Né? O primeiro estágio é o estágio a pessoa é importante, mas não tem uma base processual muito forte. Então, cada caso é um caso. Então, aquelas pessoas que estão em torno do empreendedor ali são as pessoas que valorizam a empresa, que fazem acontecer. E você tem, então, cada caso é um caso, você vai gerenciar aquilo ali como se fosse a sua família. Mais de perto, mais personalizado. Né? Então, você tem acesso ao fundador, você tem acesso à decisão, e você vai ter uma decisão meio caótica, né? Porque cada caso é um caso. Isso não é sustentável organicamente. Então, você precisa criar processo. Então, à medida que cresce, né? A segunda fase da empresa é criar processos sólidos, né? E as pessoas passam a ser, então, geridas pelo processo. Então, o processo de recrutamento, o processo de treinamento, o processo de promoção, o processo de valorização do trabalho, tudo isso está esquematizado e padronizado em sistemas. Por outro lado, fica mais frio?
Sem dúvida, sem dúvida. Fica mais frio como, e você não tem acesso. Eu até tinha um empreendedor uma vez que pediu para organizar essa área de recursos humanos dele e tal. E eu falei, só tem que ter uma política de promoção, de mérito. Como é que é essa política? Você dá um aumento por ano, no máximo 10%. Um aumento de 10% real, a pessoa que ganha um salário média de mercado, em 20 anos ele vai triplicar o salário dele, certo? Verdade. Então, você tem que ter uma política para isso. Se bem que considerando a inflação dos últimos anos... Vezes mais a inflação. Quase repor. Mais a inflação. Mais a inflação, né? Aumento real. Né? Você cria um sistema para isso. Certo. Ele me disse, mas espera aí, eu vou congelar esse negócio, vai ficar rígido. Você coloca na política uma frase, qualquer alteração nessa política, quem aprova é o diretor-presidente. Pronto, então pode dar o que o senhor quiser. Agora não pode deixar as pessoas virem pedir sem critérios. Né? É verdade. Amarra ali, né? Amarra na política. Né? Ele disse, eu nunca pensei nisso. Eu falei, pois é, então... Aí você tem uma terceira fase, que a empresa tem operações bem estruturadas, processos bem firmes e tal, e começa a pensar na estratégia, porque uma coisa é você da empresa pequena, quem faz estratégia é o dono, né? Aí quando você evolui, ela passa a ser uma tarefa empresarial, uma tarefa dos diretores, dos gerentes. Então você tem processos fortes, estratégia bem pensada. Só que ela é fria, porque ela é baseada em processos. Então é aquela estratégia que é feita e colocada na gaveta, ninguém lê, né? Porque não é humana. Aí vem a quarta fase da empresa, que é a estratégia e as pessoas. Então, as pessoas que estão fazendo estratégia definem a qualidade da estratégia. Aí você tem gente muito boa, já não tem mais problema de processo, e você tem a decisão de quem faz a estratégia na mão de quem opera a estratégia. Aí a pessoa se torna importante. Aí você tem aquele estágio inicial, mas com muito mais qualidade, com muito mais, vamos dizer assim, densidade intelectual. Não é mais um amigo do dono, não é mais o primo, não é mais o tio, não é mais o filho, não sei de quem, que você colocou lá por confiança, né? Mas sim um profissional qualificado, que tem uma boa formação, que tem uma capacidade única de contribuir. E esse cara, quando ele vai embora, você tem um buraco enorme na organização. Certo? Então, nesse estágio, o empresário reconhece que o ser humano faz diferença. Não tem como. Ele tem que reconhecer. E para chegar nesse estágio, você tem uma história. Né? Você tem uma história. Atravessar um oceano. Não dá para você começar uma empresa... Se bem que existem aí iniciativas de startup que já começam com a estratégia bem definida, e com participação de todos. Né? Então, mas não é o normal, né? Não é ainda no Brasil, mas se pegar o Silicon Valley, você tem lá os melhores alunos das MBAs, formam seus startups. E é pessoas de altíssima qualidade. Você explica também o crescimento estonteante dessas empresas, né, que rapidamente dominam o mercado, né, rapidamente. Você pega aí uma Apple, um Google, né, o Yahoo, etc. Então, Facebook, né, essas organizações, elas começaram já com uma estratégia bem definida e com gente muito boa falando sobre isso. E, inclusive, essa foi a estratégia do pessoal do 3G, né? O Paulo Leman e o trio lá que comanda a 3G. Sucupira, né? Sucupira, mais o Marcelo Teles, né? Buscar gente dos MBAs, certo? Brasileiros, financiar o estudo deles, né? Uma parte, depois empregá-los na gestão, né? Hoje a Embev tem 80, 90 diretores no mundo todo e 80% são brasileiros. E bancado, a formação, muitas vezes bancado por eles. Né? E, então, aquela história do pequeno empreendedor que contratou o primo, o amigo, tal, não acontece ali. Né? Eles já pensam grande, já começam no nível. Então, ali faz diferença a pessoa. Entendi. Eurico, a gente sabe que no Brasil são abertos aí, eu não tenho esse número, mas o que a gente lê é que são milhares e milhares de CNPJs que são abertos, ativados aí todos os dias e por aí vai. Milhões. E na mesma proporção são fechados, são encerrados, né? O que é que você, na sua visão, o que é que faz o empreendedorismo? Digamos, ele tem uma porta de entrada muitas vezes bem larga, ou seja, qualquer pessoa pode começar a empreender, mas tantos e tantos desistem e acabam falindo. Onde é que está o gargalo? Tem uma explicação simples e tem uma complexa, certo? Você pode dizer, vamos pensar pela complexa, que o Brasil não é um ambiente bom para empreendedorismo. É uma tese que eu
entendo tal, mas não aceito plenamente porque tem muitos que dão certo. O ambiente regulatório, jurídico... Regulatório, a facilidade do emprego, da contratação... Burocracia. A burocracia, as exigências que fazem para uma empresa de pequeno porte é tão grande quanto a de grande porte. Então, acaba sendo uma coisa realmente mais difícil. Mas atinge a todo mundo igual. E nesse cenário, alguns sobrevivem, né? Então, eu vou dizer que a tese que eu aceito é da incompetência, que é a mais simples, né? Quando você monta um negócio e vai colocar um capital próprio, né, você tem que avaliar muito bem, né, as dimensões desse negócio, as possibilidades e ter um controle muito forte do fluxo de dinheiro, né? Porque quando você monta uma empresa, no dia seguinte ela deixou de ser controlada por você, né? Porque cada vez que entra um cliente novo, cada vez que consegue um novo contrato, um novo fornecedor, você está dando uma parte da empresa à sociedade. E esse cliente novo, ele pode te dar prejuízo. Então, se você não tiver uma clara visão de onde crescer, como crescer, com que recurso crescer, de que forma crescer, né? Que é não se ensina isso nas escolas. Né? É isso que eu sinto falta. Você não aprende, você aprende isso na vida. Então, você acaba arriscando um capital, um dinheiro que você acumulou, muitas vezes o fundo de garantia da pessoa, né? Perde tudo aquilo aí e perde rapidamente. Então, a empresa ela começa a te demandar, tá certo? E você não tem como atender as demandas. Então, você precisa tomar decisões difíceis, né? Cortar, parar de crescer. E olha, a empresa, quando ela se estabelece, ela é fadada a crescer. Ela é destinada a crescer, né? Porque a sociedade é carente o tempo todo de serviços, né? E produtos de qualidade. O tempo todo. E existe demanda, né? E a demanda está aí, né? Então, a dinâmica da economia é muito forte para você não deixar de atender, né? E, é claro, tem a questão do ponto no comércio, por exemplo. Ponto ruim não atrai cliente. Então, se você não avaliou isso tem técnica para avaliar ponto. Agora a pergunta do milhão. Por que uns se sobressaem e outros não? Tem uma tese... Está na genética? Não, tem uma tese até americana, que é sorte. Sorte. Fator sorte faz diferença, é verdade. Ou seja, começou no momento certo, na hora certa. Ou apareceu uma oportunidade ali que ele não esperava. Pegou o cavalo, selou e foi embora. Lá, investiu um tempo naquilo tal, e deu uma virada, né? E você entra na baixa e sai na alta, né? É aquele negócio, quer dizer... Por exemplo, a questão do ponto, né? Tem ponto que não funciona para restaurante, mas pega para outro tipo de coisa, certo? Que tipo de coisa é esse, né? Sei lá, você lembra do tempo dos videogames, né? Você tinha, ou do tempo dos CDs, que você tinha loja de CD, de vídeo, tudo isso, né? Hoje não tem mais. Né? Matheus não era nem nascido. Não era nem nascido. Sabe nem o que é CD, né, Matheus? Claro que eu sei, né? Então, essas... É o último ano Tu é do pendrive, pendrive para cá, né, Matheus? Pendrive para cá, né? O pendrive eu peguei bastante. Se você olhar, tem duas teorias muito interessantes sobre o crescimento da empresa. Uma é do Peter Drucker, que é um papa aí da gestão, né? Ele diz o seguinte: existem demandas sociais, demandas de processo, demandas dos problemas. Se a coisa não está dando certo, avalie por quê, que tem alguma coisa aí por trás, tá certo? Da oportunidade por trás do problema, né? Então, a sociedade muda, né? Evolui, a comunicação altera tudo. Quem iria imaginar que nós iríamos ser filiados ao TikTok, uma coisa desse tipo, há 20 anos atrás? Então, essas coisas tem que ficar atento o tempo todo e tem que ter uma grande área de pesquisa. E está cada vez mais veloz, né? E tem que ter... Não é área de pesquisa. O empreendedor ele tem que ter um olho para fora. A oportunidade não está dentro, está fora. Dentro só tem problema. Isso é Peter Drucker falando. Você resolveu o problema, você volta ao normal, certo? Para você crescer, você tem que olhar fora. O que você não está fazendo ou faz mal feito. Ou o outro faz melhor que você. Aí você tem tática para ou equiparar o outro ou ser melhor que o outro, mais barato. Então, Aí entra o papel do consultor que você faz, é uma visão de fora? Tem consultores que são muito competentes em mostrar oportunidades para os empresários. A minha área é pessoas, né? Pessoas. O meu negócio é gente... resultados e futuro. Eu olho e tento colocar essa dinâmica toda funcionando a prol da organização. Como é que você vai evoluir? Então, eu aprendi, minha outra formação foi em planejamento estratégico. Certo. Então, esse grupo de planejamento estratégico, tal, que pensa no futuro, que transfere esses anseios para resultados concretos, porque uma coisa é a seguinte: eu vou ser grande, eu vou crescer em tal lugar, papapá, assim, isso é uma declaração. Como é que você faz isso? Tem estratégia, você tem que ter indicador, você tem que ter metas, você tem que ter pessoa. Tá? Eu conheci empresários que não podiam crescer porque não tinham gente.
gente para fazer. E abriram mão de negócio porque não tinha quem tocasse. Impressionante, né? Isso é a consciência do ser humano, né? Agora, você tem uma outra vertente, né, de que a oportunidade ela aparece para você todo momento. Aí vem da tradição até judaica, né? Como é que você ganha oportunidade? Como é que você conhece a oportunidade? Então, vamos imaginar, você vai numa loja que você comprou um equipamento, vai trocar que está com defeito. Esse aqui está com defeito, eu quero trocar. O que é que o empresário óbvio faz? Troca. Hoje em dia até a lei obriga, né? Então você troca. Você não ganhou nada, você apenas voltou ao que era. Sim. Mas você perguntar para o cara, como é que você está usando esse instrumento? Estou usando assim. Vamos explorar um pouco mais. Estou usando assim, assim, assado. Aí você fala, puxa vida, esse cara parece que tem uma oportunidade aí atrás. Você já tentou usar tal instrumento, tal negócio? O cara, não, nunca pensei. Aí você faz uma aposta. Eu vou te dar, você leva aqui por uma semana para você treinar, ver o que você acha. Se eu gostar, você volta aqui que eu vou lhe vender isso por um preço assim, assado. Então você ganhou o cliente para sempre. É verdade. Então essa atitude empresarial, tá certo, do momento do cliente, né, é que o empresário tem, mas o empregado não tem. Não tem. Não tem. Ele não. Quantas vezes foi numa loja comprar alguma coisa, o cara vira, não tem não, virou as costas para você e foi embora, certo? Eu sempre conto uma experiência que eu tive, foi na Bélgica. Eu fui comprar, estava com meu filho passeando numa loja, lá 5 horas tudo fecha, né? Certo. E eram 5 horas e 1 minuto e tal. E meu filho passou na frente, pai, eu queria aquilo ali, estava num soldadinho de chumbo. Aí eu bati no vidro, o cara disse, fechado, né? Passando um pouquinho das 5. Mas o dono estava lá em cima, arrumando não sei o que, disse, bateu o vidro, não, espera, ele desceu na escada, abriu a porta Um exemplo típico para me aí. vender um soldadinho de chumbo, certo? Que o empregado tinha dito que não vendia. Então, você vê, é descompensador, né? É descompensador. Você olha essa atitude e olha a outra e fala, caramba, quem merece? Não é certo? E como trazer, como fazer com que o empregado, o colaborador, tenha uma visão mais, sabe, de vestir a camisa, de dizer esse negócio também é meu. Só tem um jeito, é instrumentalizar o empresário, né? Ele tem que entender que todo mundo é sócio, de alguma maneira, certo? Ou é sócio no custo, ou é sócio no resultado. Sem necessariamente estar formalizada aquela sociedade, no papel. Você pode estabelecer, por exemplo, padrões de desempenho que liguem a receita por pessoa, que liguem o custo por pessoa a um benefício monetário, certo? Então você teria um instrumento que planeja isso, planeja o fluxo de caixa até chegar no indivíduo e você dá a ele um reconhecimento. Eu acho que a empresa ideal é aquela que a moça do café tem um orçamento. E ela ganha pelo orçamento dela. Isso seriam ferramentas de meritocracia e planejamento. Quer dizer, a meritocracia é uma coisa relativa, né? O que é bom, o que é ruim para você pode... Ficou meio desgastada nessa palavra. Ficou porque falta critério. Né? Eu sempre digo o seguinte, qualquer avaliação tem que ter critério impecável. Mas julgamento é humano, certo? E se o critério for frouxo, o julgamento impera. Então, você faz um ato tal que não foi bem planejado, o critério está meio frouxo, você fala, eu não gostei muito, não. Mas eu fiz o maior esforço. Não, mas não é bem o que eu queria. Mas peraí, então o que você queria? Certo? Então, o segredo é definir claramente o critério. De forma bem clara. Muito claro. Por exemplo, vou pegar a moça do café, certo? Seu critério é, não tem reclamação sobre a qualidade do café. 0 reclamação. Anota aí, 0 reclamação. O teu custo de café não pode passar de tanto reais por xícara. Anota aí, tanto reais por xícara. Ou seja, ela vai administrar. Ela vai administrando, ela vai comprar o café. Olha só. Vai comprar o açúcar, vai definir o roteiro dela, vai definir quem atender primeiro, tá certo? E vai ficar disponível quando alguém chamar num certo tempo. Ela é dona do negócio dela. É uma pequena empreendedora, tá certo? Exato. Sem precisar pôr capital, né? Exatamente. Esse é o modelo que eu vejo de crescimento. E aí ela tem o salário fixo. Ela tem um salário fixo que a lei manda pagar e ela tem um benefício por conta do que ela atingimento daquelas metas. Aí eu combino com ela antes. Sim. Não falo depois. Sim. Antes. Tudo bem claro. E se ela atingiu, eu tenho que pagar. Perfeito. Mesmo que eu não tenha dinheiro, eu tenho que pagar. Era isso que eu ia dizer. Certo? A empresa deu prejuízo. Mesmo assim, eu Assumiu tenho um compromisso com ela. É. O que eu posso fazer? A Sodexo, por exemplo, todo empregado é acionista. É um modelo francês. Aquela de cartão de alimentação. É, Sodexo. E você tem muitas empresas que já fazem esse tipo de
não é um benefício, né? Mas uma associação do trabalho Sim. de cada um ao resultado coletivo. Esse movimento da pejotização facilitou isso ou trouxe algum... Não, acho que piorou, né? Piorou porque a pejotização, a rigor, você contratou uma empresa, não um empregado, a rigor. Sim. Certo? Só que aí fica naquela zona cinzenta, né? É. Essa pessoa, ela é empregada ou é uma empresa, né? Posso mandar nela, não posso? Se você é empresário, você vai mandar nela. Não tem como. Não tem como. Né? Isso aí é uma atividade. Né? Você tem a direção do negócio. Agora, se você terceirizou para uma empresa, uma atividade, limpeza, por exemplo, você vai mandar Exato. certo, você vai contratar e dar o preço, etc. E tal, fechou. Então, é um negócio de fornecimento, Exato. não é uma associação. Agora, o PJ individual acaba sendo uma fuga, né, dos encargos sociais que o emprego gera. Né? Sou contra, a favor? Eu não tenho. Eu sou PJ e trabalho em várias empresas. Agora, aquele PJ único, né, eu questionaria se realmente é justo com ele. Né? Entendi. Mas tem pessoas que são PJ e não querem mudar Se dão bem dessa forma, né? Se dão bem também. O tribunal, o STJ vai definir agora a natureza do emprego de PJ. Né? Exatamente. Tem essa celeuma jurídica aí, né? 2 anos aí no tribunal. Mas aí, essa ferramenta, né, que você estava mencionando, de distribuir lucro com o colaborador, claro. não necessariamente precisa ser PJ. É CLT. Tem empresa que faz isso com PJ, inclusive. Também com PJ. Tem. Eu conheço várias. O PJ também participa do lucro. Entendi. É só você definir o critério no contrato, tá certo? Sim. Urico, aí você tem assim, algum dado que evidencia o fortalecimento assim, dos colaboradores com a empresa, assim, aquela maior adesão, fruto dessas ferramentas que são aplicadas? Olha, a adesão humana a um sistema não depende só de dinheiro. Certo? É claro que dinheiro é um indicador que você está indo bem. Mas eu fico contente de ver, por exemplo, empregados de empresas simples, né? Na padaria perto de casa lá, tem um rapaz que serve café, ele tem 32 anos de empresa. Caraca. Certo? 32 anos na mesma padaria. Na mesma padaria, servindo o mesmo café. Eu moro lá há 30 anos e ele já estava lá quando eu cheguei. Ele lá. tem que fazer isso com excelência, porque 32 anos... E ele está muito feliz. Motivado. Ele faz muito bem feito. Ele faz o trabalho dele, ele sabe quem é o cliente, sabe como é que você quer o seu café, como é que você vai, tudo bem, o Eurico chegou aí e tal. E ele ganha um prêmio, ele ganha 13º, talvez 14º, mas não depende disso, depende do tratamento que ele tem. Né? Porque ele é respeitado como ser humano, a dignidade humana dele é importante. Aí a gente entra em outra face. Em outra dimensão, né? A dimensão dos relacionamentos. Você falou primeiramente a questão eu falei como é que retorno. Como é que você pode reconhecer um trabalho diferenciado de maneira com que a pessoa se sinta recompensada. Aí não é valor, não é dinheiro apenas. Dinheiro é um dos indicadores. Perfeito. O outro é, por exemplo, o respeito. O outro é, por exemplo, ele ficou doente, ele precisou de uma ajuda, você ajudou. Certo? Eventualmente, com 32 anos, ele tem uma família, deve ter tido algum episódio lá que ele precisou de ajuda do patrão dele, o patrão dele ajudou. Às vezes o colaborador, pode acontecer, né? E eu já conheci casos, que não tem uma remuneração tão boa quanto ele poderia ter em outra empresa, mas ele não sai. Mas o ambiente de trabalho é magnífico. Ele endeusa o seu patrão. A comunicação, a transparência. Exatamente. Eu não sei dizer, pode ser até que ele já faça o orçamento dele para o patrão dele, sabe? Verdade. Que ele peça o café que tem que vender, ele escolhe, ele tem autonomia. Se você não dá autonomia ao ser humano, você está reduzindo a capacidade humana, né? Castrando. Todo ser humano tem capacidade de... Tem um filósofo chamado Pierre Lévy, que é francês, que fala: ninguém sabe tudo, mas todos sabem alguma coisa. Se você usar esse poder, né, que você usar no sentido metafórico, né, que as pessoas têm, essa riqueza humana, você tem uma empresa muito melhor. E o problema não é dinheiro. Dinheiro é um dos indicadores. Você tem outros indicadores que são importantes. E ganhar bem numa empresa horrível, ninguém fica. Né? Tem um grande grupo aqui que você também deve conhecer, o M. Dias Branco. Sim. Né? E há relatos, né, eu não conheci pessoalmente a família, a empresa, mas há relatos de que o fundador, né, o Ivens, né, se não me engano, Ivens. Ele andava no chão de fábrica sempre até os últimos dias de vida. Ele ia lá e andava e cumprimentava todo mundo, e as pessoas relatam que ele era muito querido, ou seja, essa proximidade, esse respeito, falar, conhecer o nome, né? E na empresa pequena isso é possível fazer, na empresa grande não tanto, certo?
Não tem como. Tem uma teoria também que a partir de 150 pessoas você não conhece mais ninguém, certo? Então, não tem como você gerenciar complicado, desse né? jeito mais de 100 pessoas. Agora eu trabalhei num colégio aqui em Fortaleza, cujo dono, o diretor, ele ficava, não sei se ainda ele tem essa prática, ele ficava na porta do colégio, cumprimentando aluno por aluno, e ele sabia o nome do aluno e perguntava pelo pai. O seu pai, fulano de tal, como é que tá? Tem um limite nisso, né? Isso é muito legal. Realmente é uma boa... Fidelização vem por aí, Fidelização. Né? Ele me respeita, eu respeito. Não vou deixar a pessoa na mão, ele conhece meu pai, certo? Então, isso é uma tática muito interessante. A gente pode discutir se era honesta ou não era honesta, mas que funciona, funciona. Não tem sem dúvida alguma. Existem outras ferramentas para aproximar mais o patrão, o existe diretor, até dos empregados? Um dos valores cristãos, né, que é o valor da participação. Né? As pessoas têm que participar do que estão fazendo. Né? Tomada de decisão. Tomar decisão, saber o porquê das coisas, serem consultadas. Né? Eu digo que a empresa não tem que ser democrática, tem que ser participativa. Perfeito. Né? Democracia não é... É que nem a igreja. Exatamente. Democracia não é afeito à empresa. A empresa ela tem acionista e tem responsabilidade com o acionista e com o cliente. Eu não quero atender aquele cliente, não existe isso na empresa. Não existe. Certo? Agora, participação, por que aquele cliente não aquele cliente, isso pode se fazer. E deve se fazer. E quanto mais participação, mais engajamento. Então, por exemplo, as reuniões periódicas de informar como é que está indo o resultado, as reuniões individuais para feedback. Transparência, né? A transparência nos números, a transparência nos custos, nas receitas. Tudo isso deixa as pessoas informadas e elas podem decidir, né? Se vão continuar naquela empresa, vamos imaginar que a empresa esteja passando mal, né? Aí o cara fala, nosso número aqui está caindo, tal, rentabilidade, se alguém quiser tiver uma ideia, tudo mais. O cara vai dizer, não, eu vou tentar outro emprego porque esse aqui eu sei que não vai chegar. Faz parte da vida. Faz parte. E nós temos que permitir que as pessoas escolham, né? Sempre digo o seguinte, se o cara sai de manhã de casa lamentando ter ido para a empresa, certo? Já saiu da empresa. É verdade. Verdade. Ele não vai dar a força que ele tem. Vai não. Porque já saiu, está fora. Só não foi embora, mas já saiu. Eu acho que a pandemia foi um bom termômetro para isso aí, né? A pandemia, ela acho que separou, né, as coisas um pouco mais. Você tinha a presença obrigatória, o que não era, a felicidade não era grande, né? Sim. Continua não sendo, certo? Mas você, aí, num certo sentido, piorou a relação, porque quando você sai de casa e vai trabalhar, você mobiliza a sua energia para o trabalho, certo? Sim. Aí você volta à noite em casa, você está em casa. Quando você está em casa trabalhando, teu filho perturba, sua mulher pede coisa, você tem que sair para fazer não sei o quê. Então você divide seu tempo e dá uma certa neurose, certo? Uma certa esquizofrenia. Né? Você está, mas não está. O Banco Itaú acabou de mandar embora agora 1.000 pessoas uma vez, né, lá em São Paulo, porque não estava usando o computador segundo os critérios que eles têm lá para uso do home office. Né? Sim, o monitoramento deles lá. Então, tinha duas teses. Ou o cara não está trabalhando direito, não está entregando, ou está trabalhando para outra empresa, certo? E isso fere o nosso código de trabalho. Sim. E mandou embora 1.000 pessoas, de uma vez. Que estavam em teletrabalho. Estavam todos em home office. Estavam trabalhando em home office. Eles não sabem se estavam trabalhando em home office para outras empresas ou não estavam integrando no prazo que eu... E o fato também interessante, quando você tem um negócio de larga escala, né, o desperdício é muito grande. Porque o ser humano normal, ele não trabalha 100% do tempo dele. Trabalha 80%, né? 70%. Né? Pega um cigarrinho aqui, toma um café ali. Não há como, né? Conversa. Então você tem uma escala imensa de pessoas aí, por certo, você deve ter um desperdício muito grande das alocações de força e de energia, né? de quantidade de pessoas e tal. Sim. Talvez você possa fazer com metade do seu pessoal, certo? O que você faz hoje. Mas isso a burocracia não permite você ver. Né? Porque a burocracia ela congela os processos, né? Sim. E você vai produzindo aquele relatório que ninguém lê mais, certo? O relatório não chega a lugar nenhum, mas você continua fazendo porque faz parte do processo. Então, periodicamente, você tem que ajustar essas organizações. Né? Você tem que ter um trabalho de fazer perguntar por que isso é feito, para quem que isso é feito, quem é o cliente disso. Se você não tem isso muito claro, você está acumulando desperdício o tempo todo. Verdade. Agora a gente tem visto um movimento contrário, né? As empresas trazendo os empregados do teletrabalho de volta para dentro, né? Elas estão muito inseguras, né? Porque estão perdendo dinheiro, estão perdendo tempo com esse pessoal em casa, né? Essa é a grande verdade. Além de a comunicação ser muito ruim, né?
Exatamente. E, a meu ver, assim, faz com que o colaborador ele fique mais distante da empresa, né? Fica mais... porque, longe dos olhos, longe do coração. Não, o trabalho... o cara recebe Bolsa Família e não quer trabalhar. Tem aí um mito sobre isso, né? Então, tem pessoas que acham que o trabalho é pesado, né? O trabalho é uma pena que se carrega, né? É um fardo. Do pegado original, né? Vai trabalhar... Tem gente que acha que o trabalho é maravilhoso, certo? Sair, servir alguém, estar no... Eu acho a organização o local onde o ser humano se realiza. Né? Santifica. Você só percebe isso quando você fica desempregado. Você não tem onde ir, certo? E quem tá trabalhando, às vezes não valoriza que está no fluxo de entregar alguma coisa para alguém. Exato. E que ele é importante, ele não pode faltar. Que se ele faltar, aquele produto vai ser entregue com atraso ou com falta de componentes, sei lá. Então, ele é parte do processo. Ele não sente isso. Se não sente isso, talvez ele nem mereça o emprego. A gente tem que ser realista, né? Então, mas tem jovens aí que... Outro dia eu contei um menino nessa padaria mesmo, de 15 anos, primeiro emprego dela. Eu perguntando, mas você está aqui, começou tem uma semana. Está gostando? Estou felicíssima, sempre quis trabalhar. Com 15 anos, quer dizer, puxa vida. Que bacana. Né? Ela não estava em casa, querendo ficar dormindo, tal, porque adolescente quer ficar. Não estava, não, ela estava querendo trabalhar. Maravilha. Então, encontrar essas pessoas, também existem essas pessoas. Elas estão aí, né? Se você fizer uma distribuição normal da população, você vai ter que 25% quer trabalhar, qualquer trabalho, quer fazer alguma coisa para servir as pessoas. Outra parte não quer nem saber, mas tem a maioria que tem que ser motivada para isso. Então, você oferecer essas oportunidades e trazer o cara para esse ambiente, ela vai dizer, puxa, encontrei meu mundo, estou bem, estou feliz e tal. Show de bola. Eurico, vamos agora para outro ambiente, que não é necessariamente corporativo, gestão, mas que também entra gestão aí, né? Você estava me falando nos bastidores que fez 50 anos de casado. 50 anos de casado. A família é uma empresa a ser administrada? Não. Uma boa pergunta. De alguma forma, sim, né? Mas eu sempre tive prejuízo, né? Sempre tive prejuízo. Se é uma empresa, sempre tive prejuízo. A família, eu acho que são conceitos diferentes, né? Eu acho que a família é o primeiro núcleo, né, que a gente forma e que nos entrega valor e compreensão do mundo. Até eu me casar, eu não tinha essa visão de que eu tinha um compromisso, né, social. Eu tinha um contrato a cumprir, né? E quando eu passei a ser pai, né, esse contrato ficou mais grave, mais difícil, né? Sem dúvida. E eu sempre tentei estar presente em todos os momentos mais importantes dos meus filhos. Tal. Quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. E a minha esposa trabalhava também na época, tudo. A gente sempre tentou fazer a coisa de maneira a melhorar o desempenho da família enquanto família, né? Agora, a família também é uma base assim. Hoje não se fala mais em neuroticismo, né? Mas a família ela concentra tudo que assim, não é pesado, mas que é forte na família, né? A questão dos desejos, né? Das expectativas, tudo isso. Numa empresa você tem o dono e acabou, certo? Na família não, você não tem a propriedade da família. Não, acabou aquele pai durão, é assim que vai ser e tal. Meu pai nunca foi assim comigo, né? Mas o pai dele com ele era, né? Meu avô era pesado, né? Então não é mais próprio isso, né? Então meus filhos estudaram o que quiseram, e não o que eu queria, certo? Sim. Então, por exemplo, a gente tem que conviver com isso. Minha mulher, em um certo momento, resolveu parar de trabalhar, e hoje ela fala, puxa, sinto falta daquele... Pois ela fica em casa. Então, tudo isso acontece, né? A gente não administra como se fosse um negócio. Sem dúvida. Você administra para evitar menos conflito possível, né? E vai tentando... Agora, a família depende muito também do ambiente, né? Do ambiente em volta. Tem que ter uma certa... É muito ruim uma pessoa frustrada no trabalho, chega em casa, a desconta família... lá, né? Muito não é triste, né? Tem que saber isolar, né? Como diz Sócrates, está comentando aqui com o Matheus, né? Todo homem deve casar. Se não der certo, se der certo, vai ser feliz. Se não der certo, vai ser um filósofo. Então o Fábio Júnior é um baita filósofo. É um filósofo, pode ver. O cara que casou 7 vezes. Eu vou te dizer, eu sou feliz no casamento. Eu não tenho, eu casaria de novo. Eu não casaria, eu não teria assim, esse negócio de casar, descasar. Não faz parte do meu universo comportamental, né? Eu acho que casamento é um compromisso, vai até o fim, né? Sim. Eu sou feliz no meu casamento e eu estava contando para o Matheus, eu casei no civil, inicialmente, e depois na igreja.
E quando a gente casou na igreja, foi em Salvador, lá em Pituba, né? Minha mulher pediu para casar na igreja e tal, porque é a mulher que manda, né? Ela que fala essas coisas. Cara, tem que admitir isso, viu, Ela Matheus? manda. Matheus vai casar daqui a 2 semanas. Ele falou viu? pra mim. Pois é, aprender isso E logo. nós casamos no dia de semana, eu tinha um padrinho, que era meu colega de trabalho, foi lá e tal, e tinha umas 10 pessoas no culto, né, na missa, né? Aí o padre convidou todos para ser testemunha do meu casamento. Então, tem lá assinado na certidão de casamento pessoas que eu não conheço, né? Mas foi bonito, né? E eu acho casamento sagrado, eu acho casamento é família sagrada, tudo Sem isso dúvida. acho que a gente tem que preservar o máximo possível, Sem dúvida. dando o exemplo, presente, fazendo o possível para a família ficar bem, né? Agora, o que é mais fácil? É o RH de uma empresa ou o RH da família? Eu acho que da empresa é mais fácil. Na família você tem que dividir o RH com a sua esposa. É isso aí, é isso aí. Gente, conversamos aqui com Urico Barini. Barini é de onde? Italiano. Italiano, né? Italiano. Urico Barini, né? Bate-papo maravilhoso, muito bom. Compartilha com todo mundo aí, tá? Urico, muito obrigado. Obrigado a você, pô. Bacana essa conversa. Foi bom demais. Alguma mensagem final aí que você quer deixar para os nossos ouvintes, seguidores? Conheça a DCE, chegue perto da DCE. Você que é empresário, busque se informar sobre a DCE. Você vai encontrar na DCE uma série de informações que pode ajudar na sua gestão, que pode ajudar nas suas decisões. Outros empresários com o mesmo problema que você tem e soluções que foram encontradas em conjunto, e inclusive conforto espiritual. Venha trabalhar com a gente. Sem dúvida. Gente, o Urico não tem Instagram, é por isso que ele tem esse aspecto bem feliz, né? Não, brincadeira. Mas se você quiser encontrá-lo, basta você... Vamos para isso aqui, diretor? Se você quiser encontrar o Urico e as suas publicações, tudo que ele produz, coloca aí, dá um Google aí que no instante você vai encontrar. Urico Barini. A gente vai deixar aqui na descrição o nome direitinho dele, né, para você não ter nenhuma dúvida e encontrar o Urico aí nas redes sociais, não, no universo aí da internet. No LinkedIn também. No LinkedIn também. Gente, foi bom demais. Deixa o like aí, tá bom? Se não se inscreveu no canal, se inscreve agora antes de desligar esse episódio e compartilha com todo mundo, viu? Foi um prazer mais uma vez levar mais um episódio para você e até o próximo, se Deus quiser.